A segurança vem não só por conhecer Deus, não só saber sobre Ele, mas caminhar com Ele. E se você se sente mal por ter inseguranças, a boa notícia é que a autora traz um pouquinho de esperança nessa batalha. Ela diz assim, que quando a gente admite para Deus e também deixa que outras pessoas, e eu ressalto, pessoas que confiamos, possam entrar nas nossas batalhas, a gente encontra esperança, incentivo, fé e o conhecimento seguro que não estaremos sós. E por onde a gente começa esse caminho para uma segurança verdadeira? Então ela traz, como primeiro passo, a busca pela segurança verdadeira sendo um relacionamento ativo com Deus. A segurança vem não só por conhecer Deus, não só saber sobre Ele, mas caminhar com Ele, como o Denilson trouxe para a gente aqui no culto de 20 de fevereiro, Precisamos caminhar, aplicar esse conhecimento, acreditar, confiar. E ela fala sobre a gente não ver a insegurança como uma vergonha, mas realmente algo que possa ser combatido, como uma guerra espiritual, realmente. Bom, e se precisamos conhecer a Deus e escapar das armadilhas, como também podemos trilhar melhor esse caminho? Conhecendo a Bíblia. É preciso a gente travar uma batalha acirrada para manter a palavra de Deus no lugar de direito em nossos corações. O que Satanás mais quer é impedir que a gente tenha um conhecimento íntimo de Deus. E a melhor maneira da gente derrotá-lo é abraçar o conhecimento de Deus e usar esse conhecimento para tirar o mal do nosso pensamento. Mas para fazer isso a gente precisa conhecer Deus, e traduzir esse conhecimento em confiança. Em 2 Coríntios 10:5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Precisamos lutar com isso. Por meio da Bíblia, Deus se revela a nós. E quando a gente conhece e experimenta isso nas nossas batalhas do dia a dia, a nossa segurança e confiança crescem. Bom, há 2 anos atrás, a gente estava aqui numa celebração e eu trouxe algumas histórias de uma aventura que eu fiz com a minha família, E depois de 2 anos de pandemia e muitos aprendizados com Deus, nossa família foi de novo para uma nova aventura. E a gente foi visitar os primos do Daniel e passar um pouco de frio. E algo aconteceu logo no começo dessa viagem que vai marcar para sempre a nossa memória. A gente estava numa estrada indo para uma cidade turística e nos deparamos com algo que se chama gelo negro. É uma camada de gelo que se forma em cima do asfalto e que não pode ser visto. E mesmo que você esteja com um carro apropriado, com tração, é motivo para muitos acidentes. E foi o que aconteceu conosco. Nosso carro deslizou, foi para a contramão e virou em cima de um banco de neve. Nós não machucamos, mas foi bem assustador, principalmente para as crianças. E esse é o tipo de situação que abala a nossa segurança, As crianças queriam falar com as pessoas que amavam, queriam falar com a vovó, aqui era muito tarde, não dava para ligar, queriam sair dali, tá em casa, impossível isso, mas fomos socorridos de imediato. Um homem que vinha em um caminhão parou, chamou a polícia, acionou a ambulância, reboque, e ele nos ajudou a sair do carro e ofereceu abrigo para mim e para as crianças, enquanto o Daniel estava lá fora resolvendo, Fazia 0 graus, aquele abrigo foi bem-vindo. Só que enquanto a gente estava ali no caminhão, veio um outro atrás para ultrapassar, e o carro que vinha na contramão também deslizou no gelo, bateu entre os 2 caminhões, outro acidente. Quando eu ouvi o barulho, o moço que estava nos acolhendo entrou no caminhão. Eu vi no rosto dele o quanto ele estava chateado. Aí ele, agora bateram no meu caminhão, então eu vou ter que ficar aqui mesmo. E aí eu fiquei tão constrangida, de estar causando aquele transtorno e comecei a expressar a minha gratidão. E ele olhou nos meus olhos com muita tranquilidade e disse: eu não deixaria de parar e prestar socorro por nada. A vida de vocês é mais importante do que o meu caminhão. E eu vi muita sinceridade no que ele disse, E apesar de constrangida, eu fiquei ali olhando para ele e ele tinha um crachá. E o nome dele era Paul, Paulo em inglês. E para mim, isso não foi uma coincidência, para mim, porque aquele dia tinha começado já com alguns imprevistos, tinha uma estrada fechada e a gente tinha que dar uma volta, a gente teve que pegar um caminho bem mais longo, e eu procurei algo para ouvir e tinha uma pregação sobre confiança em Deus, com base numa escritura que eu amo, de Jeremias 17. E falava sobre a gente não trocar a nossa confiança no Senhor por nada. E ele também falava sobre a atitude de Paulo e Silas, de louvarem a Deus em todas as circunstâncias. E eu
peguei aquilo ouvindo, né? Tava rolando uma certa frustração ali com a mudança dos planos, com a estrada mais longa, né? As crianças estavam mais inquietas e eu falei, puxa, comecei a compartilhar sobre Paulo, sobre como ele buscava essa alegria, né? Mesmo diante, né, de tantas circunstâncias difíceis. Nessa mesma pregação ele contava de uma história de uma viagem que Deus usou uma pessoa desconhecida para ajudá-lo. Então, na hora que eu vi esse crachá, eu me lembrei do quanto Deus estava ali comigo. E talvez ele pudesse chamar João, Pedro, enfim, não importa. Mas para mim, eu sei que Deus conhece como é o meu coração, o que eu precisava naquele momento. E eu precisava lembrar que Deus estava ali, né, nos protegendo. E o melhor ainda estava por vir, gente. Depois de 4 horas ali para ser liberado, a gente foi para a cidade, o reboque tinha que dar carona pra gente. E aí ele perguntou, para onde eu levo vocês? E eu desesperada ali tentando procurar um lugar para dormir e nada, e tava tudo cheio, que estranho. Como assim? Não tem nenhum lugar para dormir? E a gente perguntou para ele e ele falou assim, bom, vamos parar ali, vamos ver ali, nada. Será que a gente não pode ficar dentro do carro, né? Não, o carro vai ficar lá no depósito da polícia, não pode. Uma lanchonete assim que funciona, dá pra gente tentar ir para um lugar 24 horas? Não, aqui não tem, moça. Aqui é uma cidade pequena. E aí, com um acidente, todo mundo parou, foi dormir lá. E aí aquele homem pegou, parou e falou assim, eu tenho um sofá. E eu não vou deixar vocês na rua com crianças. Enfim, e aí ele foi, avisou a namorada que estava grávida, passando mal, e eles nos acolheram lá. E eu fiquei cada vez mais constrangida em ver, né, o amor de Deus. E no outro dia o primo saiu lá de longe, dirigiu não sei quantas horas para nos resgatar. E a gente não foi só socorrido por quem estava lá, a vovó Marilda não sabia de nada, mas estava angustiada naquela noite, não conseguia dormir, pediu para orar com uma irmã. Coisas que nos levam tanto, né, a olhar como Deus está em todos os lugares, né? Então, depois de toda aquela adrenalina ali da noite, eu consegui sentar no cantinho do sofá e eu coloquei um salmo para eu tentar me refugiar em Deus. E tem um salmo que diz assim, ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Saber que Deus conhece os nossos medos mais profundos. O medo do desamparo, muitas vezes eu tenho medo de estar numa situação difícil que eu não tenho alguém ao meu lado, mas foi tão bom pensar que ele realmente não está limitado a um lugar. Seu poder inabalável está sempre conosco, em lugares desconhecidos, com pessoas desconhecidas, e o seu espírito também incomoda uns aos outros para a gente estar juntos nessa batalha, né? Em oração, na guerra mesmo.